A Laura vai fazer o preparo de hoje. Nem o brownie você trouxe, tá? Falei, tava faltando o brownie da Martinha. Boa noite a todos. O preparo de hoje é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. A página é a 51. Quem guarda rancor coleciona lixo moral e, consequentemente, termina enfermando. O mal que te façam não deve merecer o teu sacrifício. Se alguém deseja ver-te infeliz, age de forma contrária, vivendo com alegria. Se outrem planeja perturbar-te, insiste na posição de harmonia. Se aquele que se tornou teu adversário trabalha pela tua desdita, continue em paz. Para quem procura infelicitar os outros, a maior dor é vê-los imperturbáveis. Sê inteligente e não te desgastes à toa. Joana é sempre maravilhosa, né? Nos conselhos, num textinho tão pequenininho, e ela nos dá tantas dicas de atitudes que podemos colocar em prática agora, nesse momento. Somos o que pensamos e emanamos o que sentimos. Então, é muita responsabilidade para conosco, o que criamos em nossa mente, os sentimentos que cultivamos, como também para com o próximo. Porque nós emanamos essa energia. E se eu cultivo em mim energia negativa, é essa energia que vai circular no meu organismo. Ok? E se eu cultivo energia boa, eu também estou plasmando em mim um ser saudável. Quando Joana diz que a gente acaba se enfermando, é isso. Nós adoecemos pela qualidade de pensamentos que cultivamos. E aí ontem o Ricardo colocou uma imagem, né, da pessoa que carrega a nuvem negra na cabeça. Eu achei tão bonitinho, né? Desenho animado antigamente mostrava muito isso. Ou então aquela pessoa que está sempre brilhando o sol. Esses são os nossos sentimentos que nós cultivamos. E pela lei da afinidade, o que acontece? Nós atraímos tantas coisas ruins. Se pensamos, atraímos o mal, se pensamos no mal. E atraímos as coisas boas quando plasmamos essas coisas boas. Então é muita responsabilidade. E o que Joana nos diz quando aquele outro que está carregando a nuvem negra na cabeça emite algum pensamento ruim? Jesus nos disse: dê a outra face. Se alguém te agredir, dê a outra face. Então nós temos que dar o outro lado, que seria o lado do amor, o contrário, o lado do amor, o lado da compreensão, da indulgência, enfim, da compaixão, e buscando sempre a harmonia. E Joana termina, né, com a frase: sê inteligente e não te desgastes à toa. Nós perdemos muito tempo rebatendo, discutindo, gastando e nos causando mal, gastando energia boa, transformando em energia ruim e causando mal ao nosso próprio físico. Então, sejamos inteligentes. Vamos manter a paz, a harmonia, que é isso que o mundo precisa. Uma boa palestra a todos. Jesus, Mestre amorável, nosso benfeitor maior, nos acolhe, nos envolve na sua paz, na sua luz. Pois viemos, Senhor, buscar essa energia envolvente para nos equilibrarmos, para encontrarmos os caminhos que buscamos,
Pedimos também a Joana de Ângeles, nossa mentora amorosa e querida, que envolva o Paulo Nagai, amigo querido, nos estudos que ele preparou para a noite de hoje. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. É difícil o pessoal responder, que a maioria dos centros ninguém responde, não. Tu fala boa noite só para se apresentar, mas ninguém fala nada, não. Eu não estou falando se é certo ou errado, não, tá? Só comentando o que acontece. Bom, vamos lá. O estudo da noite de hoje, ele fala sobre expiação e arrependimento. E nós vamos aproveitar para passar um conceito que para nós foi passado lá pelo altivo, quando ele estava encarnado, e depois de desencarnado também ainda deu uns puxão de orelha na gente por causa disso, porque é um conceito que a gente confunde muito, que é entre prova e expiação. Se a gente fala assim, lá, fulano está espiando, o que a gente pensa quando fala, fulano está espiando? A gente fala até de uma maneira pejorativa, né? Lá, bem feito, está pagando. Mas é ao contrário. Eu vou partir de uma definição que ele colocou e depois nós vamos explicar e mostrar por que a confusão que a gente faz. Prova é sempre quando há aprendizado. E expiação é quando você expurga. A maneira que a gente encontrou e que ele explicava para a gente, para melhor entender, é você levar para o lado técnico do que é expiar. Expiar é expurgar, botar para fora. E quando se fala assim, você está falando para o lado técnico de que seja, você marcou teu perispírito por causa de um desvio na lei. E expurgar essa marcação, que a gente chama de calo espiritual, ou quisto, é você ficar livre daquilo que te incomoda. Então seria a mesma coisa que nós quitarmos a casa própria. Você se recompôs. Então, a gente falava a expiação como se aquilo fosse ruim para o outro. Mas quando você chega a expiar, a botar para fora, é porque você já aprendeu. Então, a expiação, com esse sentido técnico, ele é sinal de progresso. Aí a gente pensa, poxa, por que a gente encontra, então, no próprio Evangelho, você fala assim, porque vocês estão vindo na Terra para expiar as suas faltas. E a gente leva isso para o lado ruim. Então, eu não vou pegar vários textos para a gente não ficar aqui lendo. Vou pegar um texto que tem os dois sentidos, e é no capítulo, deixa eu puxar aqui o capítulo, é no Bem-aventurados Aflitos. E é um desenvolvimento de Kardec. É o trecho, quem tiver a curiosidade para ler depois todo, é o item 9 do capítulo Bem-aventurados Aflitos. Ele está falando sobre os sofrimentos. Então, num determinado trecho, ele fala algo aqui que todo mundo conhece. Assim sendo, a expiação sempre serve de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação. Isso todo mundo sabe de cor e salteado. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mais abaixo no texto, ele coloca assim, ao contrário, pode-se considerar como expiações as aflições que provocam queixas e fazem com que os homens se revoltem contra Deus. Quem passa por algum problema e se revolta contra Deus, aprendeu? Não. Para aí. Seguindo, é certo que o sofrimento, que não desperta lamentações, pode ser uma expiação, mas nesse tipo de comportamento é um indício claro de que tal expiação foi escolhida voluntariamente e não imposta, sendo também a prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso. Qual é a chave disso? Simples. Que a palavra expiação ela pode ser usada de duas maneiras. Expiar como sinônimo de sofrimento, você vai sofrer isso, ou expiação no sentido de expurgar.
nesse mesmo item, ele usa com os dois sentidos, porque isso é uma tradução. Então ele fala aqui, o cara troca no primeiro sentido aqui. Ó. Se ele fala que é consciencial, é consciente, é expiação. Então deixa a expiação. E no primeiro trecho que ele fala antes, vamos falar trocando por sofrimento. Ao contrário, pode-se considerar como sofrimentos as aflições que provocam queixas e fazem com que o homem se revolte. Então você usa sofrimento nesse sentido. Porque não tem sentido se a expiação fosse imposta. Porque como você vai expurgar, botar para fora um desequilíbrio que você tem se você não aprendeu? Milagre não existe. E nem de boca. Então, qual o conceito que a gente normalmente fala? Para o indivíduo se resgatar com a lei, ele tem que passar por um processo. Primeiro, reconhecer o erro, se arrepender do erro que fez, e depois ter força suficiente para se redimir. E você não faz essa remissão se você não estiver consciente e aprendido por aquilo ali. Como é que você vai resgatar uma falta diante de alguém se você ainda não entendeu que você está errado e que você tem que se expor àquela situação e você tomar a iniciativa, vamos dizer assim, de fazer as pazes com aquela pessoa? E se você olhar em termos de doença, que você fala assim, doença de você expurgar fisicamente alguma coisa, é mais fácil ainda de entender. Então vamos lá, vamos tentar partir do início do processo. Vamos supor que eu encarne... e tem outra coisa. Nós temos a ideia, a gente parte da ideia, e isso a gente aprendeu lá no Medicina Espiritual, que não é assim, de que tudo que eu faço você espelha no perispírito. Mas a gente pensa assim, não, você na outra encarnação vai vir assim. Vamos lá, vamos ver se é possível vir assim. Se eu faço qualquer ataque ao meu corpo físico, de fora para dentro, tipo, bebo, fumo, como demais, o que eu estou fazendo? Eu estou ingerindo, estou jogando para dentro da minha economia, da minha estrutura, fluidos deletérios. Ela falou os pensamentos que vêm junto, mas eu tenho também do que eu ingiro materialmente. Tem fluido deletério ali. Então, vamos falar da bebida, que é mais fácil entender. Álcool, álcool, álcool. Vou sobrecarregar o meu fígado. Junto a esse álcool material que eu estou colocando, vamos falar físico, porque material, tudo é matéria, menos o espírito e Deus. Tem fluidos, tem moléculas sutis junto com essas moléculas de álcool físico. Vai impregnando o meu organismo, embebendo o meu fígado e, como eu estou junto, unido, molécula a molécula com o meu corpo espiritual está absorvendo as moléculas sutis. Desencarno, não tem milagre. Se eu fiz isso com constância e com intensidade, o que vai acontecer quando eu desencarnar? Meu corpo espiritual vai estar impregnado daquilo ali. Por isso que o desencarnado, quando ele não se livrou disso, ele vai e pega como se fosse com um canudinho, Iraci bebeu. Eu venho aqui, chupo o fluido sutil que ela está bebendo. Ela fica com álcool físico e eu vou ajudando ali, puxando a parte sutil daquilo ali. Eu pego o filé. Eu já estou pegando ali filtrado, tranquilo. Para me alimentar de uma dependência que eu tenho, porque o meu organismo do corpo espiritual está dependente daquilo ali ainda. A mesma dependência que eu tinha, fisicamente, eu vou ter. Isso serve para tudo que a gente imaginar. Tanto para o material que a gente está falando, quanto as dependências do comportamento. A gente fala do sexo, da violência, de tudo, eu vou procurar o meu afim, que ela colocou lá. Mas aí já é algo moral, eu estou falando em termos de vibrações. Mas está pegando o físico, é mais fácil. Vou reencarnar. Como não existe milagre, eu marquei o meu corpo espiritual com aquilo ali. Se eu reencarno, o corpo espiritual é a forma, o que vai acontecer com o corpo que eu tomar? Molécula a molécula. Juntei ali. Quando eu começo a apertar esses laços, porque ele começa na fecundação, mas ele se completa
Lá, quando eu estou com 17, 18, cada vez mais um pouquinho. É a posse total do instrumento que eu estou pegando. Mas eles falam assim, essa união se completa no nascimento e se completa no sentido de se uniu. Não pode voltar mais. E depois se completa no sentido de posse geral, ali no final da juventude, início da fase adulta. E esse negócio aí é variável. Cada vez mais fica menor essa posse. Esse tempo de posse. Aí o que acontece aí? Se eu fiz isso, eu vou espelhar no meu corpo físico o desequilíbrio que eu trouxe do corpo espiritual. Até aí, tá legal? Aí fica aquelas pulguinhas atrás da orelha dos médicos. Como uma criança pode ter cirrose hepática? Um jovem, nunca bebeu. Ou alguém que não bebeu. Eles têm uma teoria aí, que estão tentando arrumar um jeito de dizer que aquilo ali é assim, mas a explicação... Tu compara a explicação que eles estão tentando, porque é difícil. O que está se tentando fazer? Tem um fato que eles desconhecem a causa. Então, estão tentando dar uma justificativa teórica para confirmar o fato. Mas o fato está ali, não tem argumento. E nós, espíritas, sabemos que é isso. Olha os gatinhos aí. Ih, está tudo doido por causa da cola. Agora está tudo doidão hoje. Então, vamos lá. Impregnou isso. Eu vou espelhar aquele negócio. O cara que não sabe a origem tenta uma justificativa. Nós sabemos que a origem está no corpo espiritual. Então, isso se espelhou na encarnação seguinte, porque foi uma ação física que eu cometi, e eu fiz um desequilíbrio físico aqui. Eu causei, eu lastimei ali fisicamente. Como o corpo espiritual é a forma, o bolo vai sair amassado da mesma maneira que a forma está. Agora, o ato moral não é instantâneo. Por isso que o pessoal fala assim, quando quer se fazer assim, pão, queijo, queijo. Quando quer se botar algo assim bem radical, tu fala assim, porque a ideia que a gente tem é a seguinte, o cara é desequilibrado, ele espelha aquele desequilíbrio no corpo. Quem sabe que a origem do desequilíbrio das doenças é o desequilíbrio da alma, é a origem. Mas aí você fala assim, como é que isso, em termos de lógica, se entende quando você olha pessoas extremamente boas, não boas pela ótica do mundo. Estou falando já a análise correta de que você está vendo uma pessoa que é de boa índole, está trabalhando bem, e está com um corpo ruim. É fácil, é só deslocar. O espírito é o motorista, o corpo é o carro. O fato do cara estar com um carro estourado e velho não quer dizer que ele seja um mau motorista. A não ser que ele, nessa encarnação, tenha batido todas. Mas veja bem, nós estamos partindo da análise que ele é um cara bom. Então, estamos partindo assim, é a mesma coisa que dizer assim, como aquele motorista que nunca bateu em ninguém, que é bonzinho, que dirige bem, está com o carro amassado. Não é isso que a gente está falando? A gente está falando de alguém que não cometeu nada nessa vida e que está com o corpo prejudicado. E outro cara ali, que é um mau motorista, que faz um monte de besteira, mas o carro dele é novinho, é zero. E aí? Como entender isso? Mas a doutrina espírita é lógica. Então, os espíritos falam para a gente ali, aquele cara que está ali com um corpo bom, que a gente costuma falar assim, ó, saúde de vaca premiada, porque a gente fala, como aquele cara, o cara faz um monte de besteira e está inteirão, o outro que é bom ali passa por um monte de problema. Os espíritos falam assim, é porque aquele ali não começou nem a espelhar no corpo espiritual aquelas mazelas morais que ele comete. Por quê? Porque não tem entendimento ainda. Como ele vai começar a expurgar se ele não aprendeu? Seria considerar a lei de Deus punitiva e não educativa. Mas a gente sabe que a lei de Deus é educativa. Então ele só vai expurgar, começar a expurgar, quando ele tiver conhecimento de causa, é isso que ele quer fazer, que ele está falando aqui. Ó. Já é um sinal de progresso, porque quando o cara começou a pagar, é porque ele tem conta, tem dinheiro, tem crédito. E o outro ainda nem começou. E isso é normal, por quê? Porque ao contrário de um assédio físico que eu cometo, quando eu faço essas ingestões de coisas materiais que prejudicam, ou então, com o mesmo exemplo que ela falou, o pensamento, quando eu penso mal, faço um monte de coisa, meu Deus do céu, esse é o efeito que eu te falei do cheiro da cola.
vai na garganta logo. E se eu como aquele amendoim que tu me ofereceu, aí tá pior ainda. Não, vamos lá. Essas agressões que nós falamos, que são materiais, elas fazem isso. O pensamento também, porque eu estou jogando fluido deletério aqui. Então eu vou sentir aquilo ali, aquele impacto. Mas, e o comportamento moral? O comportamento moral, vamos imaginar que eu espelhasse na encarnação seguinte todo o efeito que eu causei com a minha maldade. Vamos pensar assim, num caso bem drástico. Alguém que for responsável por morte de milhões de pessoas, ou milhares de pessoas, com requinte de crueldade. Não vamos imaginar o fato, para não alimentar isso, mas vamos pensar assim. Com que corpo ela encarnaria na encarnação seguinte? Teria corpo? Se fosse pagar tudo ali, se fosse automático. Então aí que entra aquele entendimento do processo. Ver que errei, reconheci o erro, aquilo foi um erro. Reconhecer a culpa e começar a querer se redimir. Esse é o processo. Aí você vai falar assim, mas como é que pode? Aí vamos por exemplo. Tive uma encarnação, na época lá da Revolução Francesa, e decapitei um monte. Aquele pessoal tudo da Revolução, eu cortei a cabeça. Cortava a cabeça de todo mundo. Desencarnei. Lá, depois de ter me equilibrado, passado um momento de perturbação, o cara me chamou lá, Paulo, vem cá. Vamos ver um filminho aqui, ó, sessão da tarde. Aí bota lá eu cortando aquele monte de cabeça. Primeira pergunta que nós vamos nos fazer olhando esse fato. Essa pessoa que fez isso, que foi eu desencarnei, ou eu estava lá fazendo aquilo achando que eu era um criminoso ou estava fazendo justiça? Naquela hora ali, eu era a lei. Eu estou cortando a cabeça dos agitadores, do pessoal que está se revoltando. Todo lado da lei. O governo mandou fazer aquilo, cortei a cabeça de todo mundo. Então eu olhei ali e falo, caramba, como eu fui bom, hein? Eu vou olhar aquilo ali e vou falar, rapaz, eu cumpri a lei mesmo. Olha, disciplina, tudo direitinho. Beleza, olhei aquilo ali, tá. Reencarnei de novo. Aprendi uma coisa só. Não matarás. Só aprendi esse mandamento. Não matarás. Ponto. Desencarno novamente com esse conhecimento. Aí o pessoal me chama lá de novo, depois daquele período, vamos ver o filminho, Paulo, vem cá. Eu olhei aquilo ali. Eu vou olhar da mesma maneira? Eu vou olhar, caraca, não era para matar. Eu matei. Mas aí eu tenho duas saídas. Ou uma, ou eu falo, realmente, estou errado, matei, caramba, e agora? Ou eu olho para aquilo ali e falo assim, tudo bem, eu matei. Mas a culpada foi Inaci, porque é ela que mandou matar. Ela estava lá no governo e falou, Paulo, esse pessoal tudo aí, ó, são revoltosos, são do mal, corta a cabeça de todo mundo. E eu cortei. O problema não foi meu. Então, olha só, eu reconheci o erro, mas ainda não assumi a culpa. O dia que eu assumi a culpa, aí o processo. Eu olhei lá, falei, caramba, é aquilo mesmo, eu errei. Nasci podia falar o que ela quisesse, eu tinha que chegar, corta você. Corta tu. Vai eu que vou cortar? E pronto, mas eu não fiz isso. Aí reconheci depois. Como que ocorre isso? Nessa hora que eu admito o erro, aí a explicação de Inácio Bittencourt no mecanismo. Eu emito um pensamento, esse pensamento de culpa, ele vai desarmonizar um ponto do meu corpo mental. Tum. Já marquei. Fiquei com um quisto lá. Só que eu não sou um espírito ainda com evolução suficiente para começar um processo de expurgar e de remissão. Aí eu fico com aquilo ali. A misericórdia divina fica presente porque a nenhum de nós é dado um fardo mais pesado que a gente pode carregar. Se eu sou um indivíduo ainda ignorante, no sentido da lei, eu não consigo chegar lá e fazer isso direito. Então a lei espera que eu progrida e entenda e tenha base suficiente para resgatar aquilo ali. Tanto
do mal que eu fiz moral, quanto do incômodo que eu tenho. Que às vezes as pessoas perguntam assim, quando a gente fala assim, não, nós pedimos. Aí tem gente que olha e fala assim, eu pedi isso, mas não pedi mesmo. Eu duvido, principalmente médium. Quando se fala assim, não, a mediunidade é consentida. E os espíritos falam, eu quero parceiro, eu não quero ninguém trabalhando comigo, obrigado, eu quero um parceiro. Então, quando a gente fala que o médium, qualquer médium em trabalho, no mínimo que aconteceu ali, ele concordou. Na maioria das vezes, implora por aquilo. Por quê? Porque ele sabe que aquilo ali é o caminho da redenção. Ele sabe que a única maneira dele tirar aquele peso de dentro dele, seja ele qual for. Em termos desse desequilíbrio, é pior ainda, porque é algo que incomoda. É igual você ter uma doença, que você está com um problema aqui, enquanto você não expurga, não tira aquilo ali, ele vai te incomodar. E o espírito fica com vergonha. Agora, vamos pensar. Se você não está nem aí para a hora do Brasil, se você não tem conhecimento, se você não tem moral nenhuma, aquilo vai te incomodar? Não. Nunca tu vai pedir. Agora, quando você chega a um nível de reconhecer o erro e saber que aquilo ali está errado, e saber que para a tua felicidade tu tem que botar aquilo para fora, aí tu pede. É a mesma coisa assim, o cara chega para mim e fala assim, olha, por algum motivo, vou ter que amputar a tua perna. Teu pé, vamos botar ali o pé. Eu vou falar um caso que é verídico, tá? Eu não vou pintar ele com cores fortes, mas é um caso que eu vou contar, sem dar nomes. A pessoa ia fazer isso, o pé, ia perder o pé, por conta de diabetes. Uma pessoa chegou e falou assim, olha, tem um tratamento aqui que a gente pode fazer, vamos ver se dá certo, mas é muito doloroso. Não, mas eu quero tentar. E diz que durante o tratamento, a pessoa sentia muitas dores, porque aquilo ali não aceitava mais anestesia nem nada, mas no meio daquilo ali, a pessoa que estava tratando falava assim para ela, mas vem cá, ou é isso, ou é perder o pé. Continua. Olha só, continua. Mas por que ele pedia para continuar? Porque a outra opção era pior. É isso que faz nós, como espíritos, pedirmos isso, que é quando a gente chega aqui e tem um esquecimento do passado, a gente fica teimando dizer que eu não pedi. Que eu pedi para essa vida ser médium? Que eu pedi nada. Mas é que nós, quando chegamos aqui, todos os fatores que estão em volta da nossa vida, os atrativos, os outros compromissos, tudo, impõem um obstáculo que você tem que mostrar realmente que você quer. Inácio uma vez falou para a gente o seguinte, ele perguntou assim, vocês já pararam para pensar quando vocês vão fazer esses trabalhos? E a maioria do pessoal ali trabalhava com divulgação doutrinária. Aí ele falou assim, e vocês vão contentes? Ele falou assim, bom, realmente, a gente vai. Já pararam para pensar por quê? Ele falou assim, não. Ele falou assim, porque vocês, no fundo, como espíritos, vocês sabem que esse é o caminho da redenção. Olha só. Tu pode não saber conscientemente aqui, mas tem alguma coisa que aponta o caminho para você. O médium que está ali, ó, centrado, ele sente isso. Ele pode ter um desconforto, ele pode ter aquele negócio de não quero ir, não sei o quê, mas intimamente ele fala assim, mas eu tenho que ir. Esse eu tenho que ir é a consciência íntima de falar assim, meu filho, ou tu vai ficar sofrendo. Porque esse é o caminho da tua redenção. E o que traz felicidade? É a paz na consciência. Por isso que a gente pede para passar por aquilo na hora lá da consciência, que eu estou desencarnado, porque eu sei que aquilo ali vai me trazer uma felicidade futura. Perder o pé ou sentir a dor na hora do tratamento? Eu quero sentir a dor na hora do tratamento, mas não quero perder o pé. Custo-benefício. Só assim a gente entende como pedir essas coisas, que a gente fica teimando depois dizendo que não pediu. Que esse marido, essa mulher, para não pedir mesmo. Isso já é outra coisa. Isso Emmanuel fala assim. Eu vou dar minha tradução de Emmanuel. Emmanuel fala assim de uma maneira mais... Meu amigo, a gente pega aonde a gente deixou. Então aquela mala que você reclama hoje, está sem rodinha, sem alça, que hoje tem uma mala moderna, né?
Aí o cara fica pensando assim, caramba, eu com aquela mala antiga de couro, pesada pra caramba, eu queria uma mala nova dessa. Pode ficar tranquilo, que se você pegar uma mala nova, dessa moderna, ela vai vir com um monte de defeito, que ela vai ficar igualzinha àquela mala antiga que tu tinha. Porque ele fala assim, ó, você pega aonde tu deixou e como. Ou seja, se tu destruiu uma, tu vai pegar uma parecida. Por isso que o pessoal fica aí casa separa, e depara com o mesmo problema vestido de outra maneira. A embalagem é outra, mas o conteúdo é o mesmo. De uma maneira simples. Porque o objetivo da encarnação não é progredir. E os espíritos, quando sentam com a gente lá e planejam, eles não fazem muita besteira, não. Eles planejam corretamente. Então, eles botam lá pelo que eu preciso passar. Aí, assim, olha lá, o Paulo largou aquela mala. Aí, bota em mala aí, para não ficar com o negócio de marido e mulher, para não ficar aquele negócio de... O pessoal ficar... Tá vendo? Você é minha mala. Não fazem isso. Vamos falar para geral. Mala é os meus compromissos na vida. O meu planejamento. Tudo na vida está dentro de uma mala. Aí você fala assim, não, essa mala não era minha. Era. Tu acha que o cara errou de mala? Tu acha que eles são igual aí o serviço de aeroporto? Que tu vai fazer uma escala, tu vai para o norte, tua mala vai para o sul? Não é isso. Não tem esse erro. Então aquilo está programado que eu preciso. Aí eles olham, nossa lá, o Paulo largou aquela mala e pegou outra. Não adianta. Aquela mala que eu vou pegar vai ter os mesmos problemas daquela que eu larguei. Por quê? Porque são as situações que eu preciso para progredir. Já viu aquela pessoa que troca de trabalho por causa do chefe? Passa uns 3, 4 meses depois, ela vai enxergar no chefe que ela pegou, na outra empresa, o mesmo perfil daquele chefe que ela largou. Tudo é a mesma coisa. Qualquer coisa que vocês pensarem vai ter isso. Mas por quê? Porque é aquilo que ela precisa. E geralmente a gente age assim, ó, caramba, eu só dou azar, eu só pego o chefe ruim. Aí depois de uns 3 ou 4 que a gente pega, a gente não se toca. Pô, será que todos eles estão errados e eu que estou certo? Será que o problema não sou eu? Não sou eu que preciso mudar alguma coisa? E não aquelas pessoas que estão pegando? É uma sinalização. E é mais ou menos assim, em termos da própria doença. Eu tenho essa doença e eu estou passando por ela porque eu preciso, aí vamos falar fisicamente, ou na minha estrutura material, que aí você pega lá o corpo espiritual, eu preciso tirar aquilo dali para ele parar de me incomodar. É como se fosse aquele calo que eu tinha ali, que enquanto ele estiver lá, ele vai doer. Então a expiação é um sinal de progresso nesse tipo de análise, que eu estar colocando para fora os desequilíbrios da minha alma. E a verdadeira saúde é qual? A do corpo ou da alma? E às vezes a saúde do corpo indica uma pobreza da alma. Por quê? Qual situação? Quando o indivíduo ainda não começou a botar para fora os desequilíbrios, porque ainda não tem noção. Nem começou. E o outro, às vezes, você olha um espírito, o corpo está ruim, mas a alma limpa. Sempre quando a gente fala nisso, eu dou o exemplo de Jesus Gonçalves, que é um exemplo assim, muito material, e foi narrado em livro. Hanseníase, corpo mutilado, desencarnou, saiu com um corpo espiritual brilhante. O livro dos Espíritos fala isso para a gente. O corpo é o mata-borrão da alma. Então, o corpo serve ali para nós deixarmos os nossos desequilíbrios expurgarem para ficar aqui. E eu saio com o quê? Ó? Com a túnica nupcial limpa. Vocês já repararam que Jesus, quando falou na túnica nupcial, e André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, Mecanismo da Mediunidade, quando ele fala da aura humana, ele fala da túnica eletromagnética. Ou seja, é o corpo, meu corpo espiritual, que ele trata como se fosse uma túnica eletromagnética limpa. Então, entre ficar com um corpo saudável e a alma saudável, o que é melhor? Os dois. Os dois.
Porque às vezes a gente nós estamos nos extremos, a gente vai para os extremos, é difícil a gente pegar o caminho do meio depois. A gente sai do 8 para o 80 e depois vai ajustando. Porque ou você não quer nem saber do corpo e diz que está cuidando da alma, ou a pessoa só cuida do corpo e não quer saber da alma. Quando os espíritos falam, tem que cuidar dos dois. O motorista tem que cuidar do carro. Para nós espíritos, o pensamento tem que ser o seguinte: o corpo foi me dado como um instrumento de progresso. Então eu tenho que mantê-lo da melhor maneira possível para eu poder ter minha caminhada. Às vezes, os espíritos trabalham nos passes, que a gente parou até de chamar de cura, porque ele não cura. A cura só ocorre se a alma estiver pronta. Se a alma não estiver pronta, milagre não existe. Mas ajuda sempre o passe. Para quê? Para eu dar um equilíbrio orgânico para o indivíduo, para que ele consiga caminhar. É igual assim, ó, eu tenho um carro, recebi um carro para essa missão na Terra, para a tarefa que eu tenho que fazer. Se o carro estiver ruim, eu não vou poder fazer. Aí o que os espíritos fazem? Equilibram para que ele continue andando. Para que eu progrida o máximo que eu puder como espírito. Então, o equilíbrio é o certo. Eu tenho que cuidar do corpo, mas para que esse corpo sirva como veículo de expressão da alma, e não o contrário. A gente às vezes inverte. Quando se fala mente sã, corpo são, se a mente estiver sã, o corpo vai ficar são. E nós estamos trabalhando como? Vamos deixar o corpo são, que a mente fica sã. Vai para essas academias e fica escutando as conversas. Aí você vai ver que um rótulo bonito não qualifica o conteúdo. Você malha muito o corpo e não malha a alma, vai ser bonito enquanto estiver calado. Mas se abrir a boca, você vai ver que ali dentro o conteúdo está podre. Não estou falando que seja todo mundo, eu estou dando um exemplo para a gente... Porque também tem gente que fala assim, não vou cuidar do corpo não, eu quero cuidar da alma. Está errado também. Porque se nós não recebemos isso como empréstimo, isso está dentro daquele conceito quando você fala das moedas, meu Deus do céu. Talentos. Está dentro dos talentos, mas é um talento físico. A gente recebe saúde, inteligência, tempo, tudo, e nós temos que prestar conta disso depois. Então, o que fizemos com isso? Então, é uma coisa simples, o corpo também é. No plano espiritual, quando os espíritos chegam a um certo ponto e o corpo espiritual já tem que ser expurgado, seria o caso da segunda morte que os espíritos falam, que eu já progredi tanto que o meu corpo espiritual já ficou denso demais. Isso é quando a gente sair daqui. Por enquanto, a gente vai ter muito tempo com o corpo espiritual. Pode ficar tranquilo. E eles se despedem daquilo ali numa cerimônia equivalente ao seria o enterro do nosso corpo, de uma maneira completamente diferente do que a gente faz aqui. Agradecendo aquele invólucro que serviu para ele de instrumento de progresso. É outra cabeça, um outro nível. Mas nós estamos num planeta de provas e expiações. E quando se fala planeta de provas e expiações, vamos voltar para fechar o conceito que nós botamos no início. Toda expiação é uma prova, porque tem aprendizado também. Mas nem toda prova é uma expiação. Por quê? Porque eu estou ali aprendendo, mas ainda não estou devolvendo nada. Então, o dia a dia, a gente tinha esse raciocínio até ao contrário, porque quando a gente fala prova, estou testando fulano. Mas é outra coisa, é o lado que você fala aqui, ó, aprendizado. A prova eu estou em aprendizado. Eu estou aprendendo a pensar. E um outro negócio interessante que a gente às vezes confunde, e isso o Espírito Inácio Bittencourt falou para a gente também assim. Perguntaram para ele, bom, o trabalho no bem expia, expurga? Ele falou, não, acrescenta. O que expia, o que expurga, o que paga débito, é você ir trabalhar lá no INSS, numa emergência. Ele não falou INSS, ele falou, é você ir lá para a emergência trabalhar com aquele sofrimento. Aquilo pode ser considerado uma expiação que o indivíduo pegou. Mas o trabalho do bem não redime essas faltas. Olha bem o que eu estou falando. Não é que o trabalho no bem não faça, tem atenuante, tem tudo. O que nós estamos falando é da marcação, do expurgo, do mal que eu já causei no meu corpo físico. Porque quando eu trabalho no bem, eu estou acrescentando coisas.
estou tendo mais, vamos dizer assim, estou dando mais motivos para ter proteção maior, para ter mais atenuantes diante do conjunto da obra, mas a expiação em si é você passar por aquela situação, para você se sentir redimido. O que ele quis dizer ali no exemplo que ele falou, você lá fazendo bem está tranquilo, agora vai lá para aquele atendimento em que a miséria, o sofrimento está rolando ali, vê como você vai se portar. Se você vai ter aquela paciência toda. Porque é muito diferente você estar trabalhando no bem, por pior que seja a situação de uma assistência social que a gente encare, nós estamos com a proteção dos espíritos num ambiente equilibrado espiritualmente. Quando você está nesse dia a dia, desordenado, com as cabeças a 1000 por hora, e com revolta, com sofrimento, com tudo junto, é ali que nós vamos demonstrar se aprendemos ou não. No sentido, eu já tenho bagagem para suportar aquilo ali e sair bem, porque não é fugir do convívio, por isso que nós já erramos muito isso, de falar, se não o mundo está podre, vamos nos recolher aqui e vamos orar. Isso não redime. Por quê? Eu não estou em contato com o sofrimento, eu não estou tendo oportunidades de vivenciar, por isso a lei de sociedade faz parte, a gente estuda isso, como sendo o convívio. Então, o convívio vai me dar oportunidades de jogar tudo isso para fora, no sentido do expurgo e ter o aprendizado do convívio. Quando falamos planeta de provas e expiações, é por quê? Porque aqui ainda temos, pelas características dos espíritos que habitam esse planeta, cenário propício para que eu possa ter essa situação de retribuir, de expurgar. Porque se você tiver, pensa bem, característica de um mundo elevado, tu não vai ter maldade, tu não vai ter todo esse cenário que nós temos aqui, que é propício para o indivíduo ter, por exemplo, uma doença incurável e passar por aquilo ali de uma maneira olímpica. Aí você vai falar assim, como é que eu posso descobrir se é prova ou expiação? Não descobre. Porque isso é visão do plano espiritual para cá. Agora, uma coisa a gente pode deduzir. Se o cabrito está berrando, não é expiação. Qual é a característica da expiação? Não é ser consciente? Então, expiação a gente pode... Não tem como você dizer que é expiação, afirmar, porque muita gente está exposto a algumas situações de prova e tem um entendimento suficiente já para não chiar. Mas se você vê o cara reclamar, é porque não é expiação. Porque se ele não passou por aquilo no sentido de estar com as condições. Então você vê muitos exemplos que nós temos de pessoas que estão passando por situações extremas e passam com o pé nas costas, sem reclamar. Então há possibilidade de ser expiação. Agora, o contrário a gente pode afirmar, chiou não é expiação. E para nós também não tem a ver saber discernir para ficar apontando para lá e para cá. É só para ter um entendimento de que esse sentido da expiação, ela é consciencial, é com consciência do espírito. E consensual também, porque no mínimo o cara aceitou. Não pode dizer que assim, me impuseram uma expiação. Se for imposição, é um sofrimento. É nesse sentido do texto. Então, é mais ou menos por aí que a gente deve entender, mas independente de ser uma coisa ou outra, procurar ter um entendimento da lei e partir de um princípio. Se está acontecendo, não pode ser injustiça. E para dar força ao que nós estamos passando, nunca esqueçam disso, eu sempre me lembro quando estou com algum problema, nós não recebemos um fardo mais pesado do que podemos carregar. Se nós estamos passando por uma situação, nós temos que acreditar em nós, e principalmente acreditar em Deus e nos amigos espirituais, porque se colocaram aqui no nosso caminho, eles confiam e nós temos essa possibilidade, mesmo que nós não acreditemos. Nós temos, porque eles sabem e colocaram na nossa vida. Que Jesus nos abençoe.